Financiamento, fortalecimento da atenção básica, acesso pleno e universal à saúde. Pautas que estão sempre na prioridade de quem se engaja pelo Sistema Único de Saúde. O Sala de Convidados de hoje vai debater caminhos para o SUS. A Agenda Mais SUS é um documento com 6 propostas para a próxima gestão presidencial. Está tirando o dinheiro da saúde, divide e botar, estão tirando. A gente tem mais de 70 milhões de pessoas hoje descobertas e a saúde precisa chegar nessas pessoas. O SUS, eu acho que ele veio para trazer esse acesso a todos, né? Embora a gente saiba que nem todos têm o mesmo tipo de acesso. E a gente propõe que esse orçamento vá se ampliando. Essa estrutura possibilitou minimizar o sofrimento. Conversando comigo hoje sobre caminhos para o SUS. Adriano Assuda, médico sanitarista, professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pesquisador do FGV Saúde. Nésio Fernandes, médico sanitarista, presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E Flávio Alcovorado, professor de Administração Pública da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. Eu adoro quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu já tenho participações da audiência aqui, está faltando a sua, manda para mim pelo WhatsApp 021 99 701 8122 e pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Adriano, Nésio, Flávio, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Falar de caminhos futuros para o SUS é sempre urgente, sempre importante, né, Nésio? Eu quero começar com você falando um pouco da agenda do SUS, que precisa ser sempre prioritária, né? A gente precisa estar sempre discutindo isso, não somente nos eventos da saúde, mas trazendo a sociedade para pensar isso com a gente. Qual a importância de se debater essa agenda com toda a sociedade, Nésio? A importância de termos na saúde uma agenda que é uma agenda de Estado e uma agenda que faz parte daquilo que a gente chama de uma agenda civilizatória. Além disso, o Sistema Único de Saúde precisa ser compreendido como parte fundamental do Projeto Nacional de Desenvolvimento Econômico. Nós temos e representamos quase 10% do PIB nacional. O peso da saúde no PIB, tanto da participação privada e pública, quase equivale ao polo petroquímico. Então, a nossa capacidade de compra, poder de compra dos serviços de saúde, tanto público quanto privado, pode permitir que também parte do processo de industrialização, de fortalecimento da soberania nacional, tenha na saúde um componente de incorporação. Além dos temas civilizatórios. Nós precisamos ter um país onde a expectativa de nascer tenha uma mortalidade menor, onde se viva mais tempo e onde tenhamos mais qualidade de vida. Então, por isso, o Sistema Único de Saúde ele precisa ser considerado uma agenda de Estado que ultrapassa matrizes ideológicas, políticas e que possa alcançar um grande grau de consenso entre todos os campos políticos que disputam a hegemonia política do país. Adriano, a agenda do SUS, ela virou prioridade num momento, falar sobre o SUS virou uma prioridade no momento da pandemia e sempre aparece num momento de campanha eleitoral, né? Mas a gente precisa trazer essa agenda para o centro das discussões. Como é que a gente pode fazer isso continuadamente para toda a sociedade? Bom, primeiro, bom dia, agradecer o convite, um prazer enorme participar aqui desse debate aqui junto com o Pernésio, o Flávio. E acho que, de fato, é fundamental. A gente viveu uma epidemia, uma pandemia, né, uma das maiores crises que a saúde pública enfrentou nos últimos 100 anos. A importância do sistema de saúde brasileiro, do SUS, ficou evidente para a população, para garantir acesso a testes, vacina, acesso a leitos hospitalares, mas também ficou evidente as fragilidades do nosso sistema. A gente tem um sistema que é subfinanciado, esse subfinanciamento afeta a prestação de serviços à população, então a gente precisa fortalecê-lo. E este é o momento. Nós estamos vivendo um momento eleitoral que vai eleger presidente, governadores, membros do Congresso, e é fundamental que a sociedade brasileira cobre dos candidatos propostas para enfrentar estas fragilidades do sistema de saúde brasileiro para fortalecê-lo. Não há sistema de saúde no mundo que se sustente sem ter um pacto social
da população defendendo, né, o sistema de saúde. E no Brasil, o SUS ele é fruto da luta pela democracia. Então, no momento em que o país está vivendo as eleições, defender o SUS, botar isso na agenda, o SUS tem que ser, fortalecer o SUS tem que ser tão importante quanto é enfrentar a fome, quanto é colocar a educação como prioridade. Então, acho que esse é um momento bastante importante de colocar o SUS, não só uma política ou outra, mas o SUS como centro do debate. Flávio, você foi subsecretário de Saúde no Rio de Janeiro e o gestor geralmente é responsabilizado diretamente por todos os males que possa se encontrar numa porta de entrada do SUS. A gente vê isso na grande mídia o tempo todo e a gente vê o CONAS e o CONASEMS como exemplos, né, de organizações que lutam aí para poder facilitar a gestão do sistema, que é extremamente complexa, né? E aí é importante a gente falar disso, da importância, da relevância de se ter a discussão dessa agenda, até para contribuir e colaborar com a gestão, né? Sim, a gente, pegando um gancho também na fala do Nésio e do Massuda, né, a gente tem que ter a preocupação de fortalecer o SUS como política de Estado, e para isso a gente tem que fortalecer e reforçar as estruturas também administrativas do SUS, né? A gente tem uma carência de pessoal qualificado, existe pessoal qualificado, mas existe uma carência de institucionalização das secretarias de Estado e de secretarias municipais com pessoal qualificado, servidor público concursado, para que garanta, né, essa mudança de gestão e de governo sem ter abalos, né, na própria estrutura, né, do programa, ou seja, da assistência e do funcionamento, né, do sistema. As demandas da população são quase infinitas, né, ou seja, são muito grandes, né, a estrutura que se tem hoje, ela não dá conta, né, de toda essa demanda, e você tem que investir em mais gestão também, ou seja, além do problema do subfinanciamento, você também tem um problema instalado de gestão, né, e que você contando com estruturas mais estáveis, né, que possa realmente refletir uma política de Estado e que não possam ser modificadas, né, por vontade política ou ideológica de governantes, isso é muito importante. Isso vai em todas as esferas do SUS, né? A gente vê no próprio Ministério da Saúde que tem cerca de 70% de sua força de trabalho com vínculos precários, né? E isso é um problema, né, a ser enfrentado, né? Por quê? Porque, na verdade, você não garante uma continuidade, né, daquele próprio corpo técnico em mudanças de gestão, né? Aliado a tudo isso, né, tá aí também a incorporação de tecnologias de gestão e de digitalização, né, nos processos de trabalho, que possam também garantir, né, uma maior perenidade, né, do sistema e um fortalecimento dele sob o ponto de vista institucional também. Uma agenda para o SUS elaborada pela iniciativa privada. Vamos conhecer as principais propostas da Agenda Mais SUS. A Agenda Mais SUS é um documento com 6 propostas para a próxima gestão presidencial de como ela pode contribuir para o SUS, fazer os brasileiros viverem mais e melhor e cumprir o seu mandato constitucional de prover uma saúde universal para todos e todas. A agenda propõe a ampliação de recursos financeiros, expansão da atenção primária, o fortalecimento de mecanismos de governança regional, a garantia na efetividade de recursos humanos no SUS, valorização e promoção da saúde mental e o fortalecimento do sistema para o enfrentamento de emergências sanitárias. O documento, lançado pelo IEPS em parceria com a Humane, elencou os principais desafios atuais do SUS na elaboração da proposta. O diretor de políticas públicas do Instituto, Arthur Aguilar, destacou o financiamento do sistema como um dos pontos prioritários. Então, um desafio é esse, é gastar mais, né, aumentar o orçamento público, e aí a gente propõe que esse orçamento vá se ampliando até 6% do PIB ao longo de 8 anos. Ele explica que em 2018, apenas 3,9% do PIB foram investidos no sistema público e que o aumento do financiamento é um desafio e, ao mesmo tempo, uma solução. Hoje, mais de 80% de todo o subsídio à saúde que acontece via imposto de renda é apropriado pelos 10% mais ricos da população. A gente tem uma renúncia fiscal em saúde da ordem de mais de 50 bilhões de reais.
quase 1/3 do orçamento federal de saúde. Se a gente tivesse esse recurso sendo revertido para o SUS de maneira parcial ou total, a gente já consegue dar um grande primeiro passo no aumento do financiamento do sistema. O fortalecimento da atenção primária também é citado no documento. Entre outras iniciativas, a agenda propõe a expansão da estratégia da saúde da família, que atualmente cobre 66% da população. A meta é garantir 100% de cobertura. A gente tem hoje mais de 70 milhões de pessoas hoje descobertas em termos de atenção primária no SUS, e a saúde precisa chegar nessas pessoas. Apesar de ter sido bem recebida dentro da área da saúde, a Agenda Mais SUS também despertou algumas ressalvas entre pesquisadores e especialistas em saúde pública. O site Outra Saúde publicou nota fazendo ressalvas ao documento. No título, a estranha adesão do Mais SUS a uma agenda democrática. O texto propôs uma reflexão sobre a origem da proposta vir da iniciativa privada. Sônia Fleury, doutora em ciência política, respondeu à nota com um artigo em que não considera estranho que acadêmicos, banqueiros, artistas, formadores de opinião, entre outros, passem a engrossar as fileiras junto aos movimentos sociais que construíram o SUS. Ela legitima a iniciativa, mas aponta que a proposta sugere iniciativas que perpetuam a dependência do SUS em relação à rede privada, ao invés de lutarem por sua emancipação da perspectiva de mercantilização da saúde. A mestre em Gestão e Qualidade em Saúde pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, Helen Tami, acredita que a iniciativa privada pode auxiliar o desenvolvimento do sistema se houver uma regulação eficiente no país. O Brasil não tem uma burocracia hoje que sabe regular bem contrato, que acompanha bem contrato. Então a gente vê várias iniciativas de parceria público-privadas chegando a lugares que realmente a gente não gostaria que elas chegassem. Ellen destaca pontos que poderiam ser incorporados no documento. Não se avalia hoje no Brasil resultado em saúde. Isso é muito perigoso porque a gente cria uma grande caixa preta de procedimentos que estão sendo produzidos e eles podem até estar produzidos da forma correta, de acordo com as metas estabelecidas, mas a gente não tem noção do valor que isso está entregando para a população. A especialista em saúde ainda define a iniciativa como uma oportunidade de trazer de volta ao debate problemas antigos da área da saúde. A questão dos recursos humanos no SUS, por exemplo, a gente teve um deslocamento muito grande da formação de profissionais de saúde para o setor privado, né, o setor universitário privado, e a gente perdeu a mão um pouco da qualidade ali de acompanhar mais de perto esses cursos e como esses currículos estão adaptados à realidade do nosso SUS. Você que está em casa, está na hora de você participar, mandando suas perguntas, seus comentários aqui para mim pelo nosso WhatsApp. Não deixa de participar. Eu já tenho participações da audiência aqui, mas antes de trazer essas participações, Flávio, você participou, tanto você quanto o Nésio, participaram da construção dessa agenda. Importante a gente trazê-la para esse debate. Essa agenda ela traz muitas pautas antigas do movimento sanitário, originárias do SUS, inclusive, né, que são demandas que continuam insistentemente sendo colocadas. Como é que essa agenda dialoga com esse movimento já existente? Como é que a iniciativa pública pode estar interagindo com esse movimento também? A iniciativa privada interage com esse movimento para que justamente fortaleça aí essas demandas? Bom, eu vou começar sobre o ponto de vista da saúde pública versus privada. A gente não pode deixar de esquecer que a saúde privada ela é regulada pelo setor público também. Então, o setor público, o Estado, ele tem que ser fortalecido para poder conseguir exercer essa coordenação do sistema, né? E saber lidar, né, tanto com o sistema público, ou seja, com as demandas do sistema público, e também conectar o sistema privado ao sistema público naquilo que ele for complementar ou mesmo suplementar, né, como é o caso da saúde privada por meio de planos de saúde. Então, assim, a gente não pode deixar de enxergar, né, um sistema com relação com o outro. Ou seja, a gente inclusive tem que se pensar para o desenvolvimento do SUS na criação de pontes entre esses dois sistemas e não deixar eles estanques, separados. Eu acho que as pontes entre eles podem até facilitar na próprio encaminhamento, né, de pacientes e de represamento em um sistema ou outro, né? Eu acho que a gente vai por aí. A gente tem que pensar no sistema todo, ou seja, e o Estado como coordenador, né, dessa relação entre um e outro. Quer comentar, Nésio?
Não, é que nós estamos aqui discutindo um sistema de saúde como parte do projeto nacional, de uma normativa constitucional que foi uma grande conquista do movimento sanitário. E essa conquista, ela já decidiu que o nosso sistema ele é misto, que o sistema público não quer dizer sistema 100% estatal, e que a participação do privado já é uma possibilidade constitucional do sistema. Então, qualquer lógica mecanicista que trabalha com abordagem dogmática no que diz respeito a uma suspeita do ponto de vista do conteúdo ético, onde simplesmente por ter tido uma origem no setor privado, ela não guarda profundidade com os debates das grandes questões do sistema de saúde e que ela acaba, às vezes, prejudicando a construção de convergências, de grandes consensos em torno de um sistema de saúde que vai ser implementado numa formação econômica e social de tipo capitalista. Então, nós temos oportunidades gigantescas neste momento, porque setores do capital financeiro, da indústria, partidos de direita, de centro, de esquerda, alcançam um alto grau de convergência em torno da agenda do Sistema Único de Saúde, em pautas que o setor clássico do sanitarismo sozinho não conseguiu avançar em mais de 30 anos do sistema de saúde. O mundo pós-pandemia, após esses momentos de ciclos de desastres epidemiológicos, ele sem dúvida nenhuma representa uma janela de oportunidades para a consolidação do Sistema Único de Saúde. Adriano, a gente tem aqui uma participação da audiência, vou trazer para você. O Francisco, de Imperatriz, no Maranhão, encaminhou para a gente a seguinte questão. Não consigo ver um futuro de eficiência para o SUS devido ao que foi criado com a terceirização ou quarteirização dos serviços. No meu entendimento, a verba já não é suficiente. Nesses 8 meses do ano de 2022, foram realizadas 350 amputações. Acredito eu que se o PSF, o Programa de Saúde da Família, funcionasse, não chegaríamos a tanto. Queria que você comentasse essa fala dele. Perfeito, excelente colocação e pergunta colocada pelo Francisco. O subfinanciamento do sistema de saúde gera ineficiência. O Nésio colocou bem, a gente tem 10% quase do PIB alocado em saúde, mas só 40% desse recurso vai para o SUS. Quase 60% desse recurso está alocado no setor privado. Esse recurso do SUS, ele garante da vacina ao transplante. Só que a capacidade de remuneração pela prestação de serviço, remuneração dos trabalhadores de saúde, fica bastante defasada em função do subfinanciamento público. Então, para a gente conseguir ter uma melhor qualidade dos serviços prestados, a gente precisa ter mais recursos. Essa é uma questão central, que foi colocado na pergunta anterior sobre o público e o privado. Países industrializados, países ricos, resolveram isso com financiamento público. 70% na média dos países que têm sistemas de saúde público, sistemas universais, têm financiamento público como base e contratam serviços públicos ou privados para prestação de atendimento ao conjunto da população. Então, é uma redução quando a gente acha que o SUS tem que ser defendido só pelo povo da saúde. Não é! Tem que ser defendido por todas as forças da sociedade brasileira, que é muito além da saúde, né? Então, é bom que a gente tenha mais gente defendendo o SUS e que tenha, olhando para o SUS, como foi colocado, é preciso mais financiamento, é preciso mexer no modelo de atenção, é preciso fortalecer a atenção primária. Então, precisa de mais recurso para conseguir ter mais eficiência. Nésio, o Arthur fala na reportagem de propostas para a próxima gestão e esse é o momento, estamos aí na reta final das candidaturas à presidência e aos estados também. Como é que a gente pode ver o envolvimento dos candidatos aos cargos no executivo? Como envolver essas candidaturas com cartas como essa e outras que são elaboradas por especialistas? Primeiro é preciso reconhecer que o capítulo saúde dos 6 principais candidatos à presidente da República, eles são muito parecidos, ao ponto de que o capítulo saúde do Novo poderia ser assinado pelo PDT, pelo PT, pelo PSB, o capítulo saúde do PDT poderia ser assinado pelos outros partidos. Eles alcançam um alto grau de convergência no diagnóstico e nas proposições. Inclusive, alguns partidos de direita
mudaram radicalmente o conteúdo do capítulo saúde dos seus programas, comparando a agenda que eles apresentavam em 2018 para o atual momento. No entanto, nós percebemos ainda que, não obstante termos saído de diversas ondas da pandemia no Brasil, que tirou mais de 670 mil vidas, a centralidade e a profundidade da pauta do SUS nos debates presidenciais e na agenda dos candidatos ainda ela é terciária. Eu ainda não considero nem secundária. Nós ainda não alcançamos um grau de provocação por parte da sociedade e dos meios de comunicação de maneira mais central e adequada para que os candidatos expressem com dados e projetos mais concretos como principalmente vão sustentar, financiar uma agenda de modernização e de estruturação do Sistema Único de Saúde. Por isso, a população precisa estar atenta, refletindo criticamente as abordagens das candidaturas e cobrando dos candidatos à presidência da República um alto grau de profundidade, de clareza, de transparência de como eles vão implementar as agendas propostas pelos demais, pelos próprios candidatos. Flávio, uma outra questão super importante que a carta destaca é a necessidade de que o financiamento do SUS se dê com pelo menos 6% do PIB. Na verdade, há movimentos, inclusive, que reivindicam aí até 10%, como preconiza a OMS. Mas, enfim, vamos ficar aí entre 6% a 10%, que é óbvio que a gente com 4% não tem um financiamento adequado para o SUS. E aí eu te pergunto, como é que se pode efetivar hoje, com uma demanda, por exemplo, de teto de gastos e mesmo dificuldades realistas da gestão, né? Como é que a gente pode efetivar esse ideal de financiamento do SUS? E qual é, na sua concepção, aí, o percentual adequado? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que a formulação de políticas públicas, ou seja, e a decisão sobre o direcionamento do orçamento público, que na verdade é um reflexo das opções políticas sobre os temas diversos, tem que passar pelo Congresso Nacional, né? E o Congresso Nacional é a esfera, né, é o fórum adequado para que se dê essa discussão. E no Congresso Nacional, e aí toda a população que tenha seus candidatos tem que fazer pressão dos seus candidatos para que os candidatos sintam que essa agenda, né, do SUS é importante para a vida da população, né? E aí, a partir disso, sim, aí você vai conseguir direcionar, ou seja, colocar a saúde como um problema público relevante, né, para que os congressistas possam, né, de fato, fazer essa escolha pública, ou seja, fazer a escolha pública de que vai ter que tirar recurso de algum lugar, né, para poder destinar ao SUS, para pelo menos a gente conseguir satisfazer, né, as necessidades básicas da população. A implementação, o incentivo à implementação, por exemplo, da cobertura de atenção primária e o fortalecimento dessa atenção primária é crucial também. Por quê? Porque, primeiramente, você consegue cobrir cerca de 80% das demandas da população em relação à saúde. Segundo, ela consegue organizar todo o sistema, ou seja, a partir do atendimento na atenção primária, você consegue acessar, né, as outros níveis de atenção, e aí você também, aí você já entra também na questão de evitar o desperdício. Agora, quanto ao percentual adequado, né, isso daí vai se demandar maiores estudos, né, para poder saber qual é o percentual adequado para que a gente consiga ter uma cobertura, né, do SUS, pelo menos de atenção primária no primeiro momento, né, em todo o território nacional. E aí você não pode considerar somente o orçamento federal. Você tem que também levar em conta, né, que o SUS deve ser financiado pelos 3 níveis da federação, né? Então, a gente tem visto, por exemplo, nos últimos anos, especialmente na última década, né, vários entes da federação deixando de cumprir suas responsabilidades, né, principalmente os estados, que passaram por maior aperto financeiro, né? Então, a gente tem que lembrar que tem que ter a contrapartida, ou seja, existe o orçamento público federal, sim, mas você também tem que considerar que os estados têm que fazer o seu esforço, né, de escolhas públicas e os municípios também aplicar, né, na saúde pública. Só um dado como exemplo, na gestão que eu tive presente na cidade do Rio de Janeiro, né, muito embora constitucionalmente o município tivesse a obrigação de aplicar 15%, né, de sua arrecadação, a gente chegou a aplicar 25%. Isso o quê? Foi uma escolha pública, né, do mandatário naquele momento, né? Ou seja, ele identificou, né, e escolheu alocar maiores recursos, né, para o SUS naquela oportunidade. Nésio.
Existe uma assimetria muito grande na participação do financiamento federal no financiamento do SUS. Enquanto em 2021 estados aportaram R$ 463,98 per capita, a União aportou R$ 190,87 per capita. Nós estamos discutindo que a necessidade de recompor o financiamento do SUS deve ser imediatamente corrigido por parte do componente federal. Dos 3,9% do PIB gasto, PIB gasto com saúde, que é a parte pública, somente 1,7% é a participação federal. A proposta do CONAS, ela aponta a necessidade de uma recomposição para 2,9% da participação federal. Nós entendemos que é possível, nos próximos 4 anos, alcançar 5% do PIB para a educação, e na perspectiva da necessidade de um plano decenal para a saúde, um plano decenal 2033 para o SUS, aponta a perspectiva de recompor em até 6% do PIB para o investimento público. E é claro que quando a União induz e aporta mais recursos, estados e municípios também, de maneira correspondente, passam a investir mais. O que neste momento falta para o país é coordenação nacional, é um projeto de Estado, é uma proposta que de fato consiga colocar no acesso a demanda não atendida. Não existe hoje orçamento no Sistema Único de Saúde para atender a toda a demanda assistencial de quem não está no sistema. Se eu operasse com alta performance, toda atenção à oncologia, toda a atenção primária, a média complexidade, os transplantes, não haveriam recursos para poder sustentar o custeio dos serviços para garantir a integralidade com a universalidade do acesso a toda a população brasileira. Ótimas colocações importantes para a gente entender como é que funciona o financiamento do SUS. E no próximo bloco, o que os brasileiros gostariam de ver melhorar no SUS? A gente já volta, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre caminhos para o SUS. Comigo para essa conversa, Adriano Massuda, médico sanitarista, professor da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pesquisador do FGV Saúde. Nésio Fernandes, médico sanitarista, presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E Flávio Alcoforado, professor de Administração Pública da Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários aqui para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. A nossa equipe de reportagem foi ao centro do Rio para saber o que quem passava por ali pensa sobre o SUS. Vamos ver? Qual que é a importância do SUS? Para a sociedade é bom. Trata da nossa saúde, né? Isso é tudo na vida do ser humano. Olha, a saúde é um direito, né, do cidadão. E o SUS, eu acho que ele veio para trazer esse acesso a todos, né? Embora a gente saiba que nem todos têm o mesmo tipo de acesso. Nenhuma para mim, porque a gente vai no médico e não tem médico. Tem vários países na Europa, por exemplo, que as pessoas pagam um imposto mais caro que aqui e não tem direito a nada. Ainda tem que pagar o médico. Eu imagino que não tem dinheiro lá, o que faz? O que o SUS tem de melhor? Eu acho que a questão da vacinação, né? Acho que durante a pandemia o SUS ele teve uma importância fundamental. Embora eu não seja usuário do SUS porque eu tenho plano de saúde, mas a gente consegue enxergar a importância do SUS para a população pela estrutura que tem. Então, essa estrutura de saúde, ela possibilitou minimizar, embora os nossos números sejam enormes de perdas de vida na Covid, mas conseguiu minimizar o sofrimento. O senhor disse que não é usuário do SUS porque o senhor tem plano de saúde, mas tomou vacina, então utilizou o SUS. Tomei vacina, utilizei o SUS tomando vacina. De fato tem isso, você me corrigiu com toda a razão, Juliana. A pandemia mostrou a toda a população que ela tem motivos para se orgulhar do SUS, mas mostrou também que é fundamental aprimorá-lo. De acordo com o IBGE, a cada 10 brasileiros, 7 dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o que corresponde a mais de 150 milhões de brasileiros em todo o país. Quais são os pontos que você acha que o SUS precisa melhorar? É os nossos políticos levar a sério a saúde brasileira. A espera.
Você ficar esperando toda a vida. Às vezes, quando você consegue, já não adianta mais. Eu estou numa fila para fazer a operação da catarata. Até hoje ainda não me chamaram. A infraestrutura dos postos de saúde e acredito que também a contratação de mais profissionais, principalmente os de base, né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, além de melhorar certamente o salário dessas pessoas. A questão da entrada pelo sistema único e acesso, sobretudo, àqueles procedimentos de alta complexidade. Acho que há muito pouco investimento na saúde, assim como na educação. Está tirando o dinheiro da saúde, divide e botar, estão tirando. Então, como é que pode melhorar uma saúde dessa, estão tirando o dinheiro da saúde? Onde é para botar, estão tirando. Parece a percepção é clara, né, Flávio, de que precisamos de investimento no SUS. Eu queria trazer um comentário da Maria do Socorro e da Helena nessa reportagem. A Maria do Socorro fala que não vê serventia no SUS porque ela não consegue acesso a médico. E a Helena fala que está na fila da cirurgia há muito tempo e que são percepções na dificuldade de acesso e que são muito comuns, principalmente nos grandes centros, né? E existe uma diferença aí em cada região, por cada demanda municipal. E aí, como é que a gente pode pensar numa gestão e numa proposta de gestão para solucionar isso, se é que isso é possível ser plenamente colocado para um sistema complexo como o SUS? Sim, tem que se pensar realmente. Isso parte, né, da necessidade de um planejamento centralizado. Então, o Ministério da Saúde, como órgão central do sistema, ele não pode se furtar, né, desse planejamento, né, e de se pensar em arranjos, né, interfederativos e locais também, que possam resolver o problema local, né, em relação a acesso, né, e também a fornecimento de mão de obra. Por exemplo, no interior, né, de algumas cidades muito pequenas, você não consegue muitas vezes realmente lotar médico, né, mas se você faz um arranjo interfederativo, como por exemplo um consórcio intermunicipal com participação do Estado, por exemplo, você consegue fazer algo que seja transversal, né, àqueles rol de municípios que estão ali. Por outro lado, as parcerias com organizações da sociedade civil que têm sido disseminadas, né, e utilizadas nos estados e municípios, que na verdade não é uma novidade do Brasil, né, isso diversos países já utilizam há muito tempo, né, elas facilitam, né, essa provisão de mão de obra especializada para essa porta de entrada do atendimento. Então, assim, a administração pública, portanto, o SUS, ele tem diversos instrumentos para poder utilizar isso. O problema do subfinanciamento é uma realidade, ou seja, existe uma limitação de recursos, né, para que estados e municípios possam realmente ampliar a sua capacidade de entrega de serviços. Né, mas, aliado a isso, há ferramentas, né, em que pode-se suprir algumas lacunas que existem, né, utilizando-se dessa ferramenta e trabalhando em conjunto, né, entre os entes federativos. Nézio, outra fala também muito comum que é dita nessa matéria, o Inácio diz: eu não sou usuário do SUS porque eu tenho plano de saúde. Né? Aí a repórter fala para ele: não, mas você tomou vacina. Mas não é só na vacina, né? Foi como o Flávio, se não me engano, falou no primeiro bloco aí, de que o sistema público, ele regula o sistema privado, ele é um contrapeso, além disso, para o sistema privado, né? Essa percepção de quem é usuário de plano de saúde não precisa do SUS, ela também talvez acabe afastando esse usuário da percepção de que ele precisa sim defender o SUS com unhas e dentes também, né? É que uma agenda de modernização e estruturação verdadeira do SUS pode fazer com que o Brasil supere o fato de que ter plano de saúde é uma característica de mobilidade social. A pessoa, quando melhora do ponto de vista econômico, uma das primeiras características que ela assume para ela é ter um plano de saúde. Nós precisamos encerrar a agenda de ter o Sistema Único de Saúde como uma agenda filosófica, de pauta política, de militância, mas de enfrentar os problemas concretos, porque o Sistema Único de Saúde ele tem muitas insuficiências na dimensão assistencial, na organização do itinerário terapêutico do paciente nos diversos níveis de atenção, na comunicação e nas regras de relação entre os diversos atenção básica, a especializada ambulatorial, atenção hospitalar. Nós ainda temos grandes gargalos a serem superados. A regionalização em dimensões populacionais que apontam uma perspectiva de escala e proporcionalidade populacional que permita que em cada região de saúde tenhamos da baixa até a alta complexidade sendo ofertada, é um caminho que já é apontado desde 2018 com a resolução CIT 37. Nós propomos que o Brasil seja redividido em regiões de saúde
saúde com no mínimo 700 mil habitantes, de modo que em cada região dessa tenhamos desde uma atenção primária com plena cobertura, a uma média complexidade ambulatorial que garanta o acesso a consultas de exames especializados, mas que também garanta o acesso ao AVC, às cirurgias neurológicas, à alta complexidade oncológica, à radioterapia. Nós temos agendas na dimensão assistencial a serem superadas. Enquanto elas não forem superadas, nós teremos ainda grandes dificuldades de ter na população um reconhecimento da qualidade do sistema. Temos experiências exitosas no Brasil. E temos algumas políticas que já se universalizaram com grande qualidade. Quem tem plano de saúde, por exemplo, e sofre um acidente de trânsito, é atendido não pelo plano de saúde, é atendido pelo SAMU, que é uma das políticas talvez mais universais do nosso sistema. Existem algumas dimensões do acesso que nós já temos grandes avanços no país, mas é preciso organizar, sem dúvida nenhuma, as regiões de saúde com completude das linhas de cuidado e com garantia do acesso. Adriano, a saúde pública é uma articulação nacional, mas ela sofre impactos por questões internacionais. Isso ficou muito claro na pandemia. A gente, inclusive, dialoga aí nas fronteiras do Brasil, inclusive recebendo pacientes de outros países, né? Então, como é que a gente pode pensar numa estratégia de agenda global em que o Brasil também seja protagonista nesse impulso, uma vez que a gente tem um sistema universal que vai abrir as portas repetidamente para pessoas de fora do país, né? O Brasil, na agenda internacional, sempre foi protagonista de várias experiências locais que serviram de exemplo para o mundo. Importante dizer, assim, o primeiro país a ofertar medicamento gratuito para combater a epidemia do HIV/AIDS foi o Brasil. E serviu de exemplo para o mundo. Isso só foi possível por ter o SUS, né, pela característica da organização do SUS. O nosso Programa Nacional de Imunização, PNI, também é exemplo para o mundo. Agora, acho que hoje a agenda que está colocada na saúde global é que sistemas de saúde eles são fundamentais para garantir acesso a serviços. Essa é um pouco a agenda da segunda metade do século passado. Vários países foram reformando seu sistema de saúde para ampliar acesso a serviços. Mas hoje uma questão estratégica é o sistema de saúde é fundamental para garantir segurança sanitária. A gente viu aí a epidemia, né? Quem tem sistemas de saúde mais estruturados tem melhor capacidade de lidar com esses tipos de ameaça. Mas mais do que isso, é também importante do ponto de vista geoestratégico, geopolítico, para garantir acesso a tecnologias. Então, os sistemas de saúde eles são fundamentais tanto para pensar a produção de tecnologia, como para garantir a compra, o acesso, a distribuição dessas tecnologias que vão dar suporte à prestação de serviço. Por isso, a gente tem questões aqui no país que são estruturais. A gente falou muito do financiamento, mas mexer com a questão da governança é fundamental. Organizar as regiões de saúde, como o Nésio colocou, para uma melhor alocação dos recursos disponíveis é algo central para uma agenda de desenvolvimento do SUS nos próximos anos. Flávio, o que a pandemia deixou de legado para o SUS e para a percepção da população e também que demandas represadas vão forçar o SUS a dar uma resposta que talvez nunca tenha se recebido tanta pressão por respostas, né? Porque ficamos aí com uma demanda represada de atendimentos. Sim, verdade. A pandemia, na verdade, ela demonstrou, primeiramente, a capilaridade do SUS, né, e a sua capacidade de organização e logística, né, de distribuição, por exemplo, no caso das vacinas, e também uma flexibilidade, né, de redirecionamento, né, do seu acesso e da assistência, né, para um problema emergente, que foi o caso dos atendimentos de Covid. Então, assim, em todos os lugares houve redirecionamento, né, da assistência para lidar maciçamente, né, com os problemas trazidos, né, pelo vírus. Por outro lado, os atendimentos eletivos, não só esses, mas também o próprio atendimento da população na atenção básica, certo? Ele sofreu, no caso dos atendimentos eletivos, um represamento. No caso dos atendimentos da atenção básica, o que a gente verificou é que houve, vamos dizer assim, desestímulos das próprias pessoas a continuarem, né, a sua assistência na atenção básica. E muitas vezes com a interrupção de tratamentos.
né? Então, assim, eu acho que a partir de agora, ou seja, nesse momento de arrefecimento da pandemia, né, o SUS, né, através da administração pública, ele tem que pensar em lidar com essa demanda represada, né, de cirurgias eletivas e tratamentos também que ficaram, vamos dizer assim, impossibilitados por conta dessa mudança de perspectiva de atuação, né, da rede pública de saúde nesse momento, né, e também tem que se pensar no estímulo da própria atenção básica, né, para poder ela chegar no paciente, né, e retomar esse vínculo que muitas vezes foi perdido, né, por conta desse período de pandemia, né, em que muitas pessoas deixaram de ir para os locais, né, com medo de se contaminar. Então, eu acho que esses dois pontos têm que ser pensados, ou seja, nessa retomada do vínculo, né, a partir da atenção básica, ou seja, do estímulo para que a população volte, né, com seus acompanhamentos, com seus tratamentos, né, e também uma forma de se lidar com essa demanda represada das eletivas, né, que não é exclusivo por conta da pandemia, tá? Vamos dizer assim, essa demanda represada, ela já acontecia antes da pandemia, tanto é que alguns estados e municípios já lidavam pontualmente, né, com a questão dessa fila, ou seja, para tentar fazer andar essa fila. Um outro ponto não é só fazer andar essa fila, é também gerir essa fila, certo? Porque assim, uma fila que dura 3 anos, certo? Quando você vai verificar a demanda daqueles usuários que estão naquela fila, muitas delas já foram resolvidas, né? Ou seja, ou pelo tempo ou porque eles arranjaram outros caminhos, né? Então também tem que ter uma gestão da fila, e aí as próprias secretarias têm que estar pensando nisso, ou seja, tem que estar preparadas para se fazer essa gestão da fila. Nésio, uma outra questão importante aí para a gente tratar nessas agendas é a gestão dos recursos humanos. O SUS, ele é feito de recursos humanos, né? Como é que a gente pode pensar nisso, refletir sobre isso e quais são, na sua opinião, os principais desafios nesse momento? Nós constituímos uma atenção básica, uma atenção primária em saúde, focada em prover profissionais generalistas para atuar neste nível de atenção. Enquanto Cuba, países centrais, os países com grandes experiências de organização e estruturação da atenção básica, decidiram estruturá-la com profissionais médicos, enfermeiros, já especialistas em medicina de família e comunidade, em saúde da família e comunidade, o Brasil decidiu apostar nos profissionais generalistas. E nós temos hoje menos de 8 mil médicos de família e comunidade titulados no país, e temos mais de 50 mil equipes de saúde da família implantadas. Sem uma estratégia nacional de formação de especialistas, tanto que valorize a residência em saúde, tanto a médica quanto a multiprofissional, mas também que dê uma possibilidade de especialização em serviço a todo esse contingente que atua na atenção básica, na atenção especializada, nos hospitais, nós teremos um teto de desempenho de alta performance muito baixo. Então, uma estratégia nacional de formação de especialistas, ela é urgente para poder garantir o desempenho esperado ao Sistema Único de Saúde. Nós não vamos ter uma atenção primária que seja capaz de resolver 80%, 90% dos problemas de saúde com alto grau de rotatividade e com o atual perfil de competência médio dos trabalhadores que atuam na atenção primária. Então, isso somente será enfrentado a partir de estratégias nacionais. Adriano, uma outra questão importante, acho que talvez seja uma outra ponta aí muito essencial do SUS, é a questão da produção de insumos, o complexo industrial da saúde, né? Qual a importância das inovações? Assim, na pandemia isso também ficou muito claro, né? A gente, dependendo de insumos que vinham de outros países, o SUS em alguns momentos se viu travado em meio a uma pandemia. Então, como investir nesse complexo industrial e também fazer a sociedade perceber o quanto isso é importante, até para a nossa soberania, né? Não, a pandemia deixou isso evidente, né? Quanto o país ficou vulnerável por não ter de EPI a capacidade de produção de máquinas de respiradores, né? Ao mesmo tempo, o Brasil foi um dos países que conseguiu produzir a vacina. A gente poderia ter produzido até antes se tivesse tomado medidas mais ágeis para agilizar a produção e a distribuição dessas vacinas. Então, a questão, eu já tinha colocado isso na minha resposta anterior, hoje, né, você pensar a organização de um sistema de saúde do ponto de vista do desenvolvimento de tecnologias, da incorporação dessas tecnologias, porque não basta você produzir se a tecnologia não chegar nas pessoas. A Índia tem isso, a Índia produz muito medicamento, vacina, mas não chega nos indianos.
né, as indianas. No Brasil, a gente tem, né, o SUS como um sistema que dá aos governos federal, estadual e municipal um grande poder de compra, e usar esse poder de compra já foi utilizado para fomento de políticas nacionais para o desenvolvimento do complexo industrial no país. O governo, o ministro Temporão foi quem desenvolveu isso em 2008, 2009. A gente fez várias políticas que fizeram com que a gente pudesse incorporar a produção de um conjunto de tecnologias. Lamentavelmente, isso foi desmontado. Quando você pensa o impacto das medidas de austeridade fiscal sobre o sistema de saúde, impacta também sobre esse componente, que é um componente estratégico. Então, numa agenda de retomada do SUS, você pensar, né, em como é que o SUS ele se conecta com os eixos de produção tecnológica, mas também de produção industrial, é algo central para uma agenda de desenvolvimento da saúde do nosso país. Nésio, aí também pegando um pouco do gancho aí do que o Adriano acabou de falar, a gente está aí às vésperas da eleição e existe aí um assunto sempre evitado por todos os candidatos, que é a questão do teto de gastos e que afeta diretamente o SUS, porque de fato o financiamento se compromete com isso. E aí eu te pergunto a respeito da fragilidade, né, do SUS enquanto política de Estado, porque a cada gestão ela vai enfrentar uma alteração nessa forma de realização, e como é que a gente pode observar nesse momento pré-eleitoral aí o que propõem os candidatos e que tipo de temas eles se comprometem a enfrentar uma vez eleitos. A revogação da emenda constitucional 95 é uma necessidade urgente. Em torno desta pauta é necessário um consenso entre todos os campos políticos. Caso contrário, será necessário sempre criar algum tipo de malabarismo jurídico, como estados de emergência, como qualquer tipo de situação excepcional, para poder justificar o aporte de recursos necessários ao enfrentamento das necessidades de saúde daquele momento. Então, nós precisamos ter clareza neste assunto, porque, como já foi explanado de maneira extensa aqui ao longo da entrevista, nós precisamos sim de mais recursos para a saúde. Não cabe hoje toda a necessidade de saúde da população dentro do orçamento que está colocado. Estima-se que perto de 40 bilhões de reais deixaram de ser aportados ao Sistema Único de Saúde desde a aprovação da Emenda Constitucional 95. Nós acreditamos que é necessário, para que qualquer governo que assuma a presidência da República em janeiro, que se estabeleça um pacto de emergência pelo SUS, com um conjunto de decisões a serem tomadas nos primeiros 100 dias, com expectativa de resultados no primeiro ano e que apontem alguma perspectiva de estruturação do sistema. E que é possível e necessário que no próximo ano, pelo menos aquilo que se perdeu de financiamento do sistema de saúde desde a Emenda Constitucional 95 seja aportado imediatamente em políticas emergenciais para o sistema de saúde nacional. E Flávio, a gente também falou aqui no programa e ao longo do primeiro e do segundo bloco da importância de se olhar para o legislativo, né? Que a gente vai eleger agora também e a gente, na verdade, tem pouca possibilidade de conhecer de fato cada candidatura, são muitos candidatos, mas como é que a gente pode pensar em proteções para o SUS? Como é que se pode legislar em favor da saúde pública? Bom, primeiramente, resolvendo essa questão do financiamento, que é urgente, como o Nésio trouxe, então, num próximo mandato, né, do Legislativo, tem que se preocupar nisso, e o fórum adequado para isso é o Legislativo, ou seja, o Legislativo que vai ter que tomar as suas decisões políticas, né, sobre política pública para poder, por exemplo, revogar um teto de gasto, para que se possibilite ter mais aportes para, no caso do que a gente está falando aqui, no caso do SUS. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito preocupado com isso, né? E olhando também para aqueles candidatos, né, que possam defender essa pauta, né, do SUS. Então, você não pode deixar de levar em consideração tudo isso. Então, essa pauta do SUS é importante, né, não só sob o ponto de vista do financiamento, mas eu tenho insistido muito na questão da institucionalidade, ou seja, da institucionalização do SUS. Ou seja, a gente tem muitas normas, muitos programas, né, que ainda estão escritos em portarias, por exemplo. Né? E aí você muda o governo e essa portaria resolve se mudar a portaria. Ou seja, não precisa ter uma discussão num coletivo de representação da sociedade, certo? Para poder se fazer uma alteração num programa, né, relacionado ao SUS, por exemplo.
Então, assim, essa minha preocupação com a institucionalidade, e a institucionalidade vai ser não somente no ponto de vista de normatização, né, dos programas do SUS, mas também na questão dos recursos humanos do Ministério e das secretarias, né, porque são os órgãos que fazem a coordenação do sistema, né, e que tem que ter, nesse caso, servidores estáveis, né, e profissionalizados, analistas ou especialistas, né, que possam trabalhar com essa política pública e fazer monitoramento, por exemplo, de indicadores, né, de resultados, de impactos, o que a gente carece muito em relação a isso. Já na ponta, certo, a gente pode lidar com formas, arranjos, né, de parcerias com entidades do terceiro setor, com o próprio o mercado, no caso de PPPs, né, mas nas secretarias e no Ministério a gente tem que pensar na institucionalidade. Ou seja, quanto mais institucionalizado a gente tiver, mais fortalecido está o sistema também. Adriano? Nessa agenda com legislativa é central colocar a questão das emendas no orçamento da saúde. De 2016 a 2019, para falar no período pré-pandemia, o orçamento do Ministério da Saúde executado por meio de pandemia, por meio de emendas parlamentares, passou de 2% para 10%. E aí você não consegue alocar o recurso naquilo que de fato é necessário para o sistema de saúde. Você aloca o recurso daquilo que há interesse dos parlamentares. Então, além de revogar a emenda constitucional, é fundamental rever a maneira da organização do orçamento do Ministério da Saúde. O Ministério, a composição do gasto do SUS deve ser definida pelas necessidades de saúde, pela necessidade de organização do sistema de saúde. E essa fragmentação que a gente tem na distribuição do orçamento, que piorou com as emendas parlamentares, prejudica bastante. Então, acho que essa é uma questão central também. Além de colocar mais recursos, é preciso dirigir esse recurso para as áreas de necessidade da saúde do país. Nésio, eu termino o programa com você. A gente já está encerrando uma última fala aí para a gente pensar em perspectivas de futuro. Nós precisamos, só para complementar um tema dessa questão da relação com o legislativo, não é necessário submeter o Sistema Único de Saúde a nenhum tipo de revisionismo legislativo para termos as condições legais de avançar muito na organização do sistema. Fora a agenda do financiamento da derrubada da Emenda Constitucional 95, nós temos já no atual marco constitucional e legal as condições jurídicas que possam permitir grandes avanços no sistema. Então, na perspectiva de futuro, nós acreditamos e reafirmamos a necessidade de aproveitar esta grande janela de oportunidade com a sociedade e com as instituições, com os partidos, com os diversos campos políticos em torno de uma agenda comum para o Sistema Único de Saúde. Por isso, celebramos muito a oportunidade de ter ajudado a construir o documento do IEPS, a Agenda Mais Saúde, assim como outros debates importantes que vêm acontecendo no nosso país. Muito obrigada, Nésio, Adriano, Flávio, pela participação de vocês aqui com a gente. Bom esse comentário para a gente finalizar o programa, Nésio. E a gente vai voltar a discutir isso, porque isso sempre é pauta aqui no Canal Saúde. Quero agradecer muitíssimo a participação de vocês hoje. E viva o SUS! Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde, lá você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!